É uma questão mesmo de você conseguir funcionar num lugar desse. É necessidade. Eu preciso aprender para não depender de ninguém, para não deixar ninguém me machucar, para não deixar ninguém me humilhar, porque doía, né? Então, mas é processo. É processo. E o imigrante, ele precisa entender que quanto mais ele aprende, menos ele sofre. Quanto mais ele passa pelo processo mais rápido, menos ele vai sofrer. Porque a gente sabe que vai sofrer quando a gente chega num lugar diferente, num país diferente. Não tem como, né? Não tem como. Você já estava ali na liderança de um negócio próprio, né? Isso. Você veio diferente de... Eu acho que a grande maioria de nós imigrantes. Eu vim por necessidade. Eu necessitava vir embora por falta de emprego, né? Nós estávamos numa crise muito grande na época. E você não. Você veio no teu auge, né? Eu vim no meu auge, né? E aí eu larguei tudo e fiquei aqui. E veio fazer o que aqui? Você chegou fazendo o quê? Nada. Aí, como não tinha nada, eu disse, eu vou limpar a casa. Preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Não falava inglês zero. Você veio para acompanhar o seu parceiro na época e decidiu que precisava fazer o seu próprio dinheiro. Porque ele já tinha uma meta, um traço, né? Já tudo definido para ele. E eu, como acompanhante dele, não tinha nada. Então, eu tive que me recriar do zero. E da onde surgiu, assim, eu vou limpar a casa? Então, porque você via a comunidade limpando ou porque... Porque eu escutava lá no Brasil que é o que o pessoal faz aqui, né? E aí eu disse, então eu vou começar a procurar trabalho de limpeza, de helper, que é ajudante da limpeza. Que é da onde tudo começa. Que é da onde tudo começa. Aí comecei a trabalhar, só que como a comunidade brasileira onde eu estou é muito pequena, eu só encontrava trabalho a 1 hora de distância. Então, a gente só tinha um carro, eu saía de casa às 5 às 6 para chegar lá às 7. E aí, o meu companheiro ia me buscar quando ele terminava o trabalho dele, às 9 da noite. E aí, eu voltava para casa às 10 para acordar de novo às 5. Para voltar para outro dia. E fiquei nesse trajeto aí até eu engravidar. E aí, quando eu engravidei, já ficou inviável fazer isso, né? E aí eu comecei a ter algumas clientes, bem pouquinho, porque o meu inglês era muito limitado. Então, eu comecei a ter poucos clientes ali mesmo perto de onde eu morava. E aí, a minha filha nasceu. Foi na época que eu também decidi ir para a escola fazer a minha certificação de ESL, né? English Second Language, porque eu queria, eu não queria me sentir tipo burra num país que fala uma outra língua e que eu não sabia falar. E isso mexia muito comigo, né? Eu sofri muito preconceito por não saber falar. Porque você mora num estado que não tem... Que não tem muito brasileiro. Que, às vezes, as pessoas que assistem a gente, elas estão em estados santuários, em cidades santuárias, que qualquer lugar vai ter um tradutor, ou vai ter uma pessoa que fala português, ou que facilita no espanhol. E é legal a gente falar isso pra quem que existe outros lugares que não é assim. Não. A sua realidade não foi assim. Não foi assim. E eu agradeço por não ter sido assim. Porque eu acho que se fosse diferente, se eu tivesse numa comunidade facilitada, eu não teria me esforçado a aprender tanto quanto eu me esforcei e aprendi. Né? Às vezes os desafios eles te impulsionam, né, para frente. Então o fato de eu me sentir muito mal, eu lembro de uma história, só para você ter uma ideia, quando a gente comprou o nosso segundo carro, o homem que vendeu o carro, fui eu e um amigo brasileiro que falava muito bem inglês. Eu fui no lugar para certificar o carro. Que seria o Detran daqui, né? E ele passou o documento para mim, mas ele disse assim, mas eu não vou dar o carro para ela dirigir.
Porque essa menina não sabe ler nada, ela não sabe falar nada. Ela vai ler um stop, ela não sabe nem ler um stop. Ela vai se matar na rua. Dentro da MV. Sim, eu não vou dar o carro para ele. Eu já tinha comprado, o carro era meu. E ele não queria assim, registrar o carro porque Não, ele registrou, mas ele disse assim mesmo, eu não vou dar o carro para você dirigir. Porque você não fala nada. Tipo assim, a sensação que eu vi ele falando era assim, essa menina é uma idiota. Ela vai se matar na estrada, porque ela não fala um A nem um B. Então, ela não vai saber diferenciar nem um stop, nada, nem de uma placa de saída, nada. Ana! Sim. E aquilo me feria muito. E eu disse mesmo, eu vou aprender esse negócio aí, desse inglês. Eu vou aprender. E eu não vou mais passar por esse tipo de situação. Então, eu passei por muitas situações, assim, tipo... em bar, em coisas assim, que os homens vinham, falavam umas coisas, e se eu dissesse, não fala comigo, eles falavam uns palavrões assim que eu nem sabia o que ele estava falando. Então, algumas coisas assim, eu disse, não, eu preciso, é uma questão mesmo de você conseguir funcionar num lugar desse. É necessidade, eu preciso aprender para não depender de ninguém, para não deixar ninguém me machucar, para não deixar ninguém me humilhar, porque doía, né? Então, mas é processo. É processo. E o imigrante, ele precisa entender que quanto mais ele aprende, menos ele sofre. Quanto mais ele passa pelo processo mais rápido, menos ele vai sofrer. Porque a gente sabe que vai sofrer quando a gente chega num lugar diferente, num país diferente. Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que já dói a separação, né? Isso. Essa questão da gente se separar da família, isso já dói. Exato. E ainda chega aqui, idade em conta. A gente, nós que somos de Denver, nós não podemos reclamar muito não, porque a gente tem vários mercados brasileiros. A comunidade é muito grande. Mas assim, existem outros estados que talvez até falte a mão de obra e as pessoas não desbravam esses estados por falta da língua. Por falta da língua. Por isso que eu não vejo muito brasileiro onde eu moro. Porque para você estar ali, você tem que falar o inglês, né? Não, eu vejo quanto a maioria das minhas funcionárias são hispanas, né? E eu vejo quanto elas sofrem. Algumas delas têm dificuldade para pedir um hambúrguer no McDonald's. Elas têm dificuldade de pedir. Então, elas acabam, elas comem qualquer coisa, sabe? Aceitam qualquer coisa. Por quê? Mas também não querem mudar a mentalidade de aprender. De se esforçar para passar, né? Então, eu prefiro me acostumar com algo que tá doendo, que está me machucando, do que melhorar a minha vida, né? De fazer algo para melhorar a minha vida. E eu acho que isso também foi um grande diferencial, porque todas as dores que eu sofri, eu usei como algo para me impulsionar, né? Para melhorar. Eu não me vitimizei, né? Eu não fiquei, isso tá doendo, nossa, esse coitada país... de mim, tem só 3, 4 casas, Não, minha filha nasceu, eu vou ter que deixar minha filha num daycare e eu não falo inglês, não. Não, eu fui atrás do prejuízo. Eu disse, eu tomei a responsabilidade para mim. Porque eu disse, eu vim para cá, ninguém me forçou, eu sabia que ia ser difícil. E vim para um país que fala essa língua, eu sabia que eu ia ter que aprender. Eu sabia disso. Então, se é isso que eu tenho que fazer para conseguir ter uma vida aqui, me sentir parte desse ambiente, é o que eu vou fazer. E que bom que eu fiz, porque hoje eu tenho uma ideia muito diferente. Hoje eu sinto que a América é a minha casa. Que bom que eu fiz isso.